A paz de Jesus a todos! Nesse vídeo vamos conhecer a história de Abraão, que foi escolhido por Deus para criar uma grande nação espiritual, sendo considerado o pai da fé. Mas antes de começarmos, peço para que se inscrevam no canal e ative o sininho, pois toda semana estamos trazendo conteúdos bíblicos tão importantes nos dias de hoje. Na verdade, Abraão começou se chamando Abrão, que quer dizer pai exaltado. Mas depois, Deus fez uma aliança com ele e trocou seu nome para Abraão, que quer dizer pai de uma grande multidão. A história dele está no Velho Testamento, no livro do Gênesis. Apesar de ser considerado um exemplo de fé em Deus, a princípio, ele não tinha tanta fé assim. E isso aconteceu com o passar do tempo. Sua origem era da Mesopotâmia, na região de Ur, e seu pai se chamava Terá, que assim como o resto do povo da região, cultuava diversos deuses. Isso mudou quando Abraão tinha mais ou menos 14 anos, que passou a questionar a idolatria de sua família, e a do povo também, que faziam cultos a esculturas. Então, ele não mais aceitou a religião de seu pai e passou a orar a Deus pedindo para que purificasse sua alma e de seus descendentes. Algum tempo depois, seu irmão Harã morreu, e então Terá fez uma expedição para ir rumo a Canaã, mas ele ficou no meio do caminho se estabelecendo num lugar que batizou com o nome do filho falecido. Logo após isso, Terá deu a seu filho Abraão a sua meia-irmã Sarai, e passou a criar o seu sobrinho Ló, filho do falecido irmão Harã. Após tanto tempo persistir na fé ao Senhor, Deus pediu para Abraão largar tudo para trás, inclusive sua família, para ir a um lugar onde seria indicado, e acrescentou que a descendência dele daria uma grande nação. E ele levou sua esposa e seu sobrinho, e os levou junto em sua viagem. Após uma longa jornada, Abraão chegou a Siquém, no Carvalho de Moré, onde estabeleceu um acampamento. E assim, Deus apareceu para ele e disse: "Darei esta terra à tua posteridade." Logo depois, ele partiu para uma montanha, a oriente de Betel, onde edificou um altar e exaltou o nome de Deus. Tempos depois veio uma grande crise de fome e miséria, que fez Abraão e sua família ir para o Egito. Quando chegou lá, pediu para a esposa dizer que era irmã dele, porque se os egípcios soubessem que era sua esposa, iriam matá-lo para roubá-la, já que era muito bela. Mas isso acabou causando uma grande confusão, porque o rei do lugar, Abimeleque, pediu ela em casamento, e assim Deus feriu Faraó e sua casa com grandes pragas. Então, ao descobrir toda a verdade, o mal-entendido foi desfeito, e Abimeleque e Abraão fizeram as pazes, e pediu para Deus para que curasse o rei e tirasse todo o mal que tinha sobre ele. Depois disso, ele foi com sua família para Neguebe, e depois retornou perto de Betel, onde ele havia feito um altar para o Senhor e invocou o Deus. Tanto Abraão quanto seu sobrinho Ló tinham grandes rebanhos e eram muito ricos, mas começou a haver muita confusão entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão, e assim decidiram que cada um tinha que pegar o seu próprio caminho. Ló rumou para a região do Jordão, onde havia muita água. Após a partida do sobrinho, Deus apareceu para Abraão novamente e disse a mesma coisa que antes, que toda aquela terra seria dele, e ainda falou para ele sair e explorar o lugar. E então ele partiu rumo à floresta de Mambré, perto de Hebrom, onde lá edificou um altar. Tempos depois, houve uma contenda entre reis da região, onde os reis de Sodoma e Gomorra acabaram mortos. Ló morava em Sodoma e todos seus bens foram saqueados, além de ter sido feito prisioneiro. Abraão ficou sabendo disso e mandou 318 homens para recuperar tudo que tinham tomado de Ló, além de libertar ele e sua família. Abraão e sua tropa saíram vitoriosos e recuperaram tudo que Ló tinha e a liberdade dele também. Logo após isso, Deus disse para Abraão que ele teria uma recompensa muito grande. Porém, ele questionou que ele não tinha filhos, pois sua esposa era estéril. Passado um tempo, Sarai, sabendo que não era capaz de gerar filhos, deu a Abraão sua escrava de origem egípcia chamada Agar. Ela se engravidou de Abraão, mas teve um desentendimento com sua senhora, que acabou fugindo do lugar. Mas Deus apareceu para ela, que disse que era para voltar para Abraão e Sarai, e ainda disse que o nome dele seria Ismael. Quando ele nasceu,
Abraão tinha 86 anos. Passado um tempo, quando ele já tinha 99 anos, Deus apareceu para Abraão e disse que faria sua descendência ser infinita, e por causa disso ele passaria a ser chamado de Abraão, que significa pai de uma multidão. Então Deus propôs um pacto que todo homem seria circuncidado, que ia cortar a carne do prepúcio ao 8º dia de vida. E isso seria uma aliança entre Deus e todos os descendentes de Abraão. E ainda Deus disse para ele que sua mulher não seria mais Sarai, e sim Sara, que significa princesa, por ter dado um filho a Abraão, mesmo não tendo se engravidado. Mas completou dizendo que ia abençoá-la e que teria um filho, e que ele se chamaria Isaque. O Senhor falou que Ismael seria muito abençoado, porém, a aliança faria com Isaque, porque ele seria o filho legítimo de sua esposa. Abraão fez circuncisão em todos os homens que trabalhavam com ele, e ele e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia, sendo que Ismael tinha 13 anos e Abraão 99. Logo após isso, Abraão começou a rezar para o Senhor, e quando ele se levantou, viu que 3 homens estavam de pé diante dele. Ele deu graças, pois sabia que eram anjos. E ele os serviu muito bem, fazendo muita comida para eles. E eles disseram que Sara teria um filho em 1 ano. Ouvindo a conversa, ela começou a rir porque ela era muito velha. E Abraão mais velho ainda. Mas mesmo assim, eles chegaram na Sara e disseram que em 1 ano eles voltariam e ela estaria com um filho. Deus disse para Abraão que Sodoma e Gomorra estavam cheios de pecado e que ele queria destruir as cidades. Abraão questionou a Deus que poderia levar gente inocente no meio dessa destruição, porém o Senhor disse que se tivesse alguém que fosse justo, a cidade não seria destruída. Numa tarde, chegaram 2 anjos a Sodoma, e Ló, que estava à porta da cidade, se levantou e foi ao encontro deles e pediu para que eles fossem em sua casa. Eles até falaram que não queriam, que queriam passar a noite na praça, porém a insistência de Ló fez com que eles concordassem. E então, os anjos foram à casa dele, mas o povo da cidade soube desses 2 homens e se agruparam na porta da casa de Ló. Eles queriam prender esses homens. Ló se recusava a abrir a porta e os homens queriam acabar com a família dele também. Os homens tentaram entrar de todo jeito na casa de Ló. Então, os 2 anjos pegaram o sobrinho de Abraão e o levaram para dentro e feriram de cegueira todos os homens que estavam lá fora. Logo após isso, disseram para Ló que se tivesse genro, filhos ou filhas ou qualquer parente nas cidades, era para retirá-los imediatamente, porque iriam destruir tudo. E assim que ele juntou todo mundo, os anjos falaram para que eles saíssem da cidade imediatamente e que não era para olhar para trás. E pediu para que subisse numa montanha, mas Ló achou melhor ficar numa cidade pequena que ele conhecia, que era bem longe dali, e eles disseram que não iriam destruí-la porque ele iria ficar por lá. Ló já estava bem longe, próximo à cidade de Ségor, quando o sol se levantou e Deus fez cair sobre Sodoma e Gomorra uma chuva de enxofre e fogo vinda do céu. A mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. As 2 cidades, toda sua população e tudo que tinha nela foi completamente destruída, inclusive as planícies. E então, conforme o Senhor havia dito, Sara concebeu Isaque, e ele foi circuncidado ao 8º dia, conforme Deus tinha pedido para Abraão. Então, a egípcia Agar começou a zombar do Isaque, e Sara ficou furiosa, pedindo para Abraão que expulsasse de casa. Ele questionou porque não queria deixar seu filho ir embora. Mas Deus disse para não se preocupar com isso, que era para deixar eles partirem, pois iria protegê-los. E assim ficou somente Abraão, Sara e seu filho Isaque. Num certo dia, Deus apareceu para Abraão e disse que era para ele levar seu filho, a quem tanto amava, e fosse à terra de Moriá, onde ofereceria o menino em sacrifício. E então, Abraão foi ao lugar indicado por Deus e fez um altar, amarrou Isaque e o ajeitou para o sacrifício. Porém, o anjo do Senhor chegou e gritou-lhe: Abraão, Abraão, eis-me aqui. Não estenda sua mão contra o menino e não lhes faça nada. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusastes teu próprio filho, teu único filho. Após isso, Abraão viu um carneiro enroscado pelos chifres num arbusto e ofereceu em holocausto no lugar do menino. E dessa forma Deus continuou abençoando ele grandemente. Sara conseguiu criar seu filho e faleceu aos 127 anos. Abraão chegou a se casar novamente com uma mulher chamada Quétura, que teve os filhos Zanrã, Jequissã, Madã, Madian,
Jesboque e Sué. E Abraão acabou falecendo aos 175 anos, e ele foi enterrado pelos filhos Ismael e Isaque, sendo que esse se casaria com Rebeca e teria os filhos Jacó e Esaú. A história de Abraão para nós só confirma que temos que confiar e obedecer a Deus. Por ter fé absoluta e inabalável, é considerado como o pai da fé. Então, já conheciam a história de Abraão? Espero que tenham gostado do vídeo, então peço para que deem um like e compartilhem. Até logo e fiquem com Deus!